Os antigos egípcios celebravam mais a morte e a religião do que a vida e o que ela representava. Os seus deuses eram muito cultuados a partir da esfera do mundo dos mortos. A equipe do programa Evidências hoje veio à cidade de Luxor e você conhecerá duas grandezas do passado que celebravam a religião e a morte. Vamos começar pelo templo de Karnak. Esse templo figurou na antiguidade desde a época da 18ª dinastia, que é a dinastia segundo a qual nós acreditamos aconteceu o êxodo mencionado na Bíblia. E esse templo aqui fulgurou justamente naquela época. Você conhecerá como eles pensavam a vida, a filosofia dos egípcios. Estas e outras informações você terá no programa Evidências, especial gravado no Egito. Evidências, temporada especial, Egito. É interessante como os antigos egípcios celebravam a morte, lembrando a criação da vida. Isto mesmo, porque eles também tinham várias mitologias, várias cosmologias que mostravam como o mundo foi criado, como era o mundo, cosmologias e cosmogonias. Aliás, eles acreditavam na criação do mundo, do ser humano, do universo e até os deuses, porque os deuses egípcios também tiveram começo. E esse aqui é o deus Khumun. Ele era o deus criador na mitologia egípcia. E ele, segundo a mesma mitologia, fez o homem do pó da terra. Existe inclusive uma imagem desse deus, onde ele é retratado como um oleiro sentado num banco, com uma mesa de olaria na mão, modelando, ao invés de um vaso, o corpo do primeiro ser humano da criação da terra. Parece com Gênesis, não parece? A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Mas a semelhança para por aqui, porque o Deus do Gênesis não foi criado por nenhum outro Deus, nem se autogerou. Ele existe por toda a eternidade. Mas esse Deus teve um começo e também poderia ter um fim. Curioso que ele também era retratado como sendo um carneiro com chifres enrolados. E toda a passarela aqui de Karnak é uma celebração a esse Deus, o Deus que criou a humanidade a partir do pó da terra. A semelhança não é mera coincidência, muito menos uma dependência literária da Bíblia dos mitos egípcios, não é isto. É porque se Adão e Eva realmente existiram, se a história do Gênesis realmente é verdadeira, todos os povos do mundo um dia ouviram essa história e a contarão em versões um pouco diferentes. Do Egito para as páginas da Bíblia, compreendendo um pouco mais a Sagrada Escritura. O complexo de Karnak é muito grande. Na verdade, são 6 pilares, eles chamam de pilares, que ficam nessa direção e tem mais 4 pilares que ficariam indo de leste para oeste. É um lugar realmente grandioso. E aqui tem faraós, estátuas de vários períodos. Por exemplo, Tutankhamon está aqui, o famoso Ramsés II está aqui também. E há pessoas do mundo inteiro que vêm visitar esse lugar aqui. É fantástico. O colorido de sons, de imagens, de sotaques, guias falando em inglês, coreano, português, italiano. Várias línguas aqui. É uma verdadeira Torre de Babel. E nós estamos aqui para conhecer que detalhes podemos aprender deste lugar para entender melhor a história egípcia e, ao mesmo tempo, aquelas correlações que existem entre a história egípcia e a história da Bíblia Sagrada. Um deles está logo aqui atrás, que eu quero mostrar para você, essa pedra enorme aqui. Essa pedra é mencionada no Novo Testamento. Talvez você não esteja ligando qual passagem. Ela está no episódio em que Jesus vai à casa de Simão, e ali Maria Madalena chega com um frasco de perfume, o nardo. Já mencionei isso em outros programas. E aquele nardo, que era um perfume preciosíssimo, importado do Egito, vinha num vaso de alabastro. O alabastro também é uma pedra típica daqui e era importada do Egito. Então nós temos aqui justamente o alabastro. Várias pedras, vários vasos foram feitos disso aqui. Isso aqui data de pelo menos 1400 anos antes do nascimento de Jesus.
Uma coisa que muita gente pergunta quando vem ao Egito seria a seguinte: nós vemos pirâmides, tumbas, templos, mas onde ficava a casa das pessoas? Onde ficava o palácio de Faraó? E esses realmente nós não temos para mostrar. Por quê? A resposta está aqui nos meus dois lados. Você tem aqui à minha esquerda uma fabricação de tijolos de adobe. Um detalhe curioso que nos lembra a Bíblia é que o tijolo é feito, você pode ver nos detalhes, tendo ainda na argamassa palha. Você se recorda que no livro do Êxodo, uma das formas que Faraó encontrou de castigar, de punir o povo de Israel, era diminuindo a palha que eles podiam usar para a fabricação de tijolos. As casas eram feitas de tijolos, não apenas as casas dos pobres, até mesmo a casa dos mais ricos, dos nobres, dos faraós. E por que eles faziam as casas de tijolos, de adobe? É porque na mentalidade egípcia, isto aqui representava a moradia nesta terra, no plano de cada eternidade. Portanto, isto aqui teria data para acabar, acabaria logo. Mas a casa eterna deles seria o túmulo ou o templo, onde moravam os deuses. Por isso, em contraste com as construções feitas de tijolo de adobe, você tinha os templos, as pirâmides, os complexos funerários feitos de pedra. Na maioria das vezes, pedra calcária. Porque aqui era, segundo a crença deles, a sua morada eterna, deles e dos deuses. Por esta razão, não ficou muita coisa para a arqueologia descobrir de casas comuns daquele tempo, mas apenas daquela que eles acreditavam seria a sua morada eterna. A alma de um morto, segundo os egípcios, poderia voar, correr, andar ou até remar para o campo de juncos em um navio, conforme indica outro antigo poema egípcio. Uma rampa para o céu é construída para ele, para que ele possa subir ao céu. Ele sobe sob a fumaça de uma grande expiação. Ele voa como um pássaro que se assenta, como um besouro em um assento vazio no navio de Ra. Ali viverá para sempre ao lado dos deuses. É claro que um complexo gigantesco como este não podia faltar à figura dele, Ramsés II, o mais famoso faraó de todo o Egito. Ele gostava de ter o seu nome estampado em todas as colunas, templos, santuários. Tudo que fosse grandioso no Egito deveria ter o nome de Ramsés, ainda que ele não fosse o responsável último por aquela construção. Aqui está a sua estátua e aos seus pés Nefertari, a sua esposa. Para os padrões atuais, não seria politicamente correto fazer a imagem da esposa tão pequena assim. Mas naquela época tão patriarcal, você percebe o predomínio dos homens sobre o poder, sobre a cultura, sobre a geografia local. Mas isto não significa que as mulheres também não tenham tido o seu papel. Lembra-se de Hatshepsut? Ela tem um importante papel desempenhado aqui nesse templo, muito antes do Ramsés, e talvez mais glorioso até do que ele. Daqui a pouquinho nós mostraremos para você também a construção de Hatshepsut nesse lugar. Daqui a pouco. Veja o tamanho dessas colunas. Imagina só construir isso sem guindaste, sem os instrumentos que nós temos hoje de construção. São 134 colunas como esta aqui, datadas do século 13 a.C. Aqui nós já estamos na 19ª dinastia faraônica. Aqui nós temos construções de Sete I, depois Ramsés II, que pegou carona em muita coisa que o pai fez, e também em Merentá, ou Merneptah, que seria o terceiro faraó dessa tríade. É realmente um colosso. O que o ser humano pode fazer com criatividade e recursos financeiros. Se ver essas colunas já é algo de tirar o fôlego hoje, imagina no passado. Ali no teto ainda é possível ver as cores naturais com as quais as colunas foram pintadas, ou seja, tudo isso aqui era pintado, era multicolorido. E além de mais de 100 colunas que eu apresentei para você, todas grandes aqui, havia também um segundo piso lá em cima.
As escadarias que davam acesso a esse andar desapareceram. Mas imagine que aqui havia um fluxo de pessoas e lá em cima também realmente era algo colossal. A expressão que usamos até hoje, construção faraônica, tem sua razão de ser. E com uma curiosidade, eles não utilizavam cimento. Esse cimento, essa argamassa que você vê aqui, ela é moderna para proteger a coluna. Afinal de contas, são 3.400 anos de construção. Mas, originalmente, as colunas eram do tipo que eles chamam de macho e fêmea. Havia uma parte que se fixava na outra com 2 buracos e a parte de cima se encaixava. E assim encaixando de bloco por bloco até o topo, lá em cima. As colunas nos dizem muito a respeito do que era realmente relevante, importante para os antigos egípcios. E eles tinham uma religião misturada com tudo. Você vê aqui 2 principais figuras religiosas que se destacam nos desenhos aqui. Acima, o falcão, que é o deus Horus, o representante também do sol. E abaixo você tem Apis, que seria justamente um boi. Apis, diga-se de passagem, é provavelmente aquele deus que os egípcios levaram consigo quando saíram do Êxodo junto com os hebreus. Lembra que alguns grupos de egípcios também saíram do Egito em companhia dos hebreus? Eles levaram consigo essa crença e no momento de fraqueza espiritual, o povo adorou um bezerro de ouro. Muitos comentaristas pensam que aquele bezerro de ouro que os hebreus adoraram ali, que havia sido trazido pelos egípcios que estavam com eles, seria esse Deus que está aqui, o mesmo que está aqui. Acima eu já falei de Horus e atrás de Horus você tem um círculo que seria justamente Ra, o deus Sol. Como eles cultuavam o Sol? O Sol era algo importantíssimo para eles. Tanto que mais acima nós temos 2 cartuchos que são 2 nomes faraônicos. O faraó tinha vários nomes. Tinha um nome que ele recebia no nascimento, tinha outro nome que ele recebia durante a sua coroação, tinha um nome que ele guardava em segredo para que ninguém pudesse pegar e ter poderes mágicos sobre a vida do faraó. E é interessante que mesmo em seus nomes havia referências às divindades. Por exemplo, no cartucho que está à esquerda, nós temos logo abaixo 3 símbolos, onde se lê Seder en Ra, que significa o amado, o protegido de Ra. Ra seria, nesse caso, o deus Sol. E o cartucho, o círculo que está em volta, seria, segundo a crença da época, aquele círculo de proteção, de divindade e de imortalidade sobre o faraó, que para eles era um representante dos próprios deuses. A Bíblia Sagrada menciona o Egito em diversas situações, em diversos episódios, envolvendo muitos dos personagens da história sagrada. Abraão teve relação com o Egito, Moisés, o próprio Jesus veio ao Egito quando era bebezinho. E uma história que a Bíblia conta é de um faraó que muitos críticos acreditavam que nunca tinha existido, senão no imaginário do escritor bíblico. O seu nome, Sisac, ou como diz em hebraico, Shomshek. Mas a arqueologia, graças às escavações aqui no Egito, em especial aqui nesse templo, descobriram a comprovação histórica desse faraó. Ele está logo atrás de mim aqui. Esta parede toda é feita em homenagem ao faraó Sisac e às suas conquistas. Você vê que Sisac está justamente segurando pelos cabelos os seus inimigos e todos eles estão em desespero embaixo da sua mão e sob a tutela do seu governo. Mais abaixo, a parede está repleta de nomes de 187 cidades e países que foram conquistados por Sisac. Aliás, a história da conquista de Sisac está na Bíblia Sagrada. Veja o que a Bíblia diz a seu respeito. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisac, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora, o curioso é que quando olhamos o close dessas imagens dos conquistados, você percebe que tem
um arco em torno deles, como se fosse um cartucho, mas lembrando que o cartucho é o símbolo da vida eterna, este aqui não podia ter uma linha contínua como nos cartuchos faraônicos, por isso ela está picada, como se fosse uma maldição eterna, uma vergonha eterna. Acima do cartucho você tem o rosto dos principais monarcas das cidades amarrado com as mãos para trás e dentro do cartucho o nome da cidade conquistada. 3 cidades nos chamam a atenção. Uma delas, a cidade de Bet-Shean, mencionada na Bíblia Sagrada. As demais também são cidades que fazem parte do território de Israel e Judá. Estas cidades estão na lista da conquista de Shonshek, ou Sisac, e são citadas no texto bíblico que acabamos de mencionar. Como você vê, das pedras para a história, passando pelo texto bíblico, vemos a arqueologia confirmando cada detalhe da história dita na Sagrada Escritura. Você está escutando esse áudio em torno de mim? Olha, é justamente o momento em que os muçulmanos estão chamando o povo para oração. O Egito é um país oficialmente muçulmano. Há grandes mesquitas, enormes mesquitas, um número grandioso de mesquitas por todos os lados. E esse é o momento da oração deles. Agora você vê como é que o tempo muda as culturas. Hoje o que predomina aqui é a religião muçulmana, mas no passado era a religião do faraó. E cada faraó que passava, é claro, deixava o seu emblema, a sua logomarca, o seu deus patrono. Atrás de mim nós temos 2 obeliscos que você pode ver. O menor deles é de Tutmosis I e o maior, eu já mencionei aqui, Hatshepsut. Esses 2 personagens figuram provavelmente na história de Moisés. Moisés teria sido provavelmente criado por Hatshepsut. Você se lembra, ele foi encontrado no rio Nilo e a rainha que o encontrou, melhor, a filha do rei que o encontrou, o entregou para ser amamentado por sua mãe verdadeira. Ela não sabia que a mãe de Moisés é que havia recebido de volta o bebê. Mas ela se tornou, a filha de Faraó, a mãe adotiva de Moisés. E segundo nós já explicamos no programa Evidências, provavelmente seria Hatshepsut. Ela ergueu outros obeliscos além daquele. Ele é inteiro, feito de uma única pedra de granito. Mas os outros foram derrubados, principalmente por Tutmosis III, que assumiu o poder depois dela e queria apagar para sempre o nome de Hatshepsut. 2 personagens relacionados à Bíblia Sagrada. Ou melhor, 3, porque Tutmosis I seria o pai de Hatshepsut e Tutmosis III seria provavelmente aquele faraó que perseguiu o povo hebreu até o Mar Vermelho e acabou sendo engolido pelas águas do mar. É uma hipótese, mas razoável do ponto de vista da arqueologia. Personagens, histórias que se cruzam com a história bíblica, nos contando, acima de tudo, a história da salvação. Esse santuário aqui já não é da época egípcia, mas da época grega. Dizem que ele foi construído na época de Alexandre o Grande. Eu estou falando do 4º século a.C. O que chama atenção aqui é que ele é todo de granito, uma pedra não comum para santuários egípcios. Eles geralmente usavam outra pedra, eles usavam calcário principalmente. Mas esse aqui não, ele é todo de granito. Você tem um altar aqui e você tem o céu desenhado ali. É interessante que eles desenham as estrelas. E como é curioso poder ver ainda a cor celeste do céu, como foi pintado naquela época. Alexandre o Grande também era um devoto do deus Amon-Ra. E alguns acreditam que havia um oráculo egípcio que havia previsto que Alexandre seria um grande monarca. E ele acreditou naquilo, ficou muito contente. Aliás, o encontro com esse oráculo egípcio
foi o que deu forças emocionais e psicológicas a Alexandre para continuar sua batalha. Alexandre, no entanto, era um homem atormentado pelo seu passado, atormentado pelos seus traumas, tanto é que se você estudar a história das conquistas de Alexandre, você vê que ele sempre vai cada vez mais longe da Macedônia e nunca volta. Ele acaba morrendo na Babilônia. Aliás, o Império de Alexandre não teve uma capital, uma estratégia de impostos como os romanos, como os persas. Não, foi um reino apenas de conquista, tomada e nunca voltar. Quantos na vida são como Alexandre o Grande? Estão fugindo dos seus medos, dos seus anseios, estão sempre indo à frente, à frente, à frente e nunca voltam. Esse altar, esse santuário aqui me faz pensar na importância de, às vezes, voltar e enfrentar um pouco os nossos fantasmas. Coisa que o grande Alexandre Magno, parece que não aprendeu. Para terminar a nossa visita aqui em Karnak, eu queria mostrar para você duas coisas. Primeiro, já fiz menção dos obeliscos de Hatshepsut. Este é um desses, que está caído aqui, quebrado, inteiramente feito de granito. Agora, chama a minha atenção uma coisa. Você tem aqui duas figuras entrelaçadas, você pode perceber? Elas estão deitadas, é claro, porque o obelisco está caído. O primeiro homem que aparece é o deus Amon. E logo em seguida, uma mulher. É interessante que essa mulher está com feições masculinas, como se fosse um faraó. Alguns dizem que seria a mãe da Hatshepsut. O fato dela estar com os pés entrelaçados aos pés do Deus significa que o que sair desta união será humano, mas ao mesmo tempo divino. Assim, Hatshepsut conseguia emplacar uma política de que ela era a filha direta do deus Amon. Outra teoria, ligeiramente diferente desta, mas com o mesmo propósito, diz que a figura seria da própria Hatshepsut, que se colocaria como a esposa divina do grande deus Amon. Seja a esposa ou a filha, ela tinha que se emplacar como faraó homem e como divina. É lógico, eles sabiam que era uma mulher que estava no trono, mas ela tinha que usar até a barba postiça. Quando contamos a história de Moisés, você se lembra que mencionamos a vida dela e como ela fez para assumir o trono do Egito. E para terminar, nós temos um lago que fica logo aqui. E você vai ver que sensacional a engenharia daquele tempo. Aqui atrás está essa engenharia da arquitetura antiga. Essa piscina enorme, ou esse lago artificial em forma retangular, foi produzido na época da 18ª dinastia faraônica. Qual a função litúrgica ou antropológica desse lago aqui dentro do complexo dos templos? Bom, uma função que alguns pensam seria porque o Nilo, na época, tinha a cheia. E havia duas coisas no Nilo que podiam prejudicar a agricultura. Uma delas era a escassez d'água, a outra era o excesso d'água. Quando o rio ficava muito cheio e sangrava, isso também atrapalhava a agricultura. Então o que eles faziam para baixar um pouco artificialmente o nível do rio Nilo? Em alguns pontos eles faziam canais artificiais e enchiam certos açudes de água e assim controlavam o nível da água. A outra teoria, apresentada por um amigo que eu tenho aqui no Egito, que estudou muito egípcio, ele é guia aqui há muitos anos, a gente o chama de Benjamin, porque o nome árabe dele é um pouco complicado para nós. O Benjamin me trouxe uma outra hipótese que também é razoável. Como os sacerdotes do templo ficavam confinados aqui dentro, e imagina o calor que faz, e eles precisavam banhar-se no rio Nilo, não apenas para espantar o calor, mas para fazer um banho ritualístico, já que eles não podiam ir ao Nilo, aqui havia uma forma de trazer o Nilo até eles, porque este lago artificial era preenchido com águas do rio Nilo. Cerimônias, lavagens, banhos de purificação, brigas pelo poder, divinização do ser humano, tudo isto fez parte da história dos egípcios. Um grande poder do passado, mas hoje, ruínas, nos mostrando que
Os empenhos humanos podem ser maravilhosos, podem ser dignos de aplauso, mas ainda são temporais. Eles passam. Portanto, devemos buscar aquilo que é eterno, aquilo que o tempo não pode corroer, nem os anos destruir. Semana que vem no Evidências. Aqui na base do seu trono você tem várias inscrições hieroglíficas e aqui tem algo que me chama atenção. Você tem a expressão Ren, que significa nome em egípcio, o cartucho sagrado da vida eterna, vazio, e essa cobrinha que seria o F, Ren F. Significava que o seu nome, o nome dele, dure para sempre. A importância do nome para os egípcios era muito séria, era muito alta. Era no nome que estava a vida da pessoa. Apagar o nome de uma pessoa significava dar-lhe morte eterna. E abaixo do seu nome, com o desejo que este seja eterno, você tem mais uma vez vários inimigos de Faraó, todos amarrados e o nome das cidades capturadas logo abaixo. Esta cena aqui, dos inimigos abaixo do trono de Faraó, me faz lembrar uma passagem bíblica, onde Deus exatamente é ilustrado como sendo um grande monarca sob cujos pés estão os inimigos.